Hoje é o nosso tema, como que é, Thiago? Rapaz, você que propôs novamente polêmico. Fala aí, como é? Quando desistir da carreira de músico é o melhor caminho. Meio melancólico, hein, rapaz, o negócio, o tempo tá frio, a gente tá melancólico hoje. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá nisso aí. Eu sou o Matheus Starling. Sou o Thiago Souza, aqui da Starling Academy of Music, somos professores dessa escola aqui, tanto virtual quanto presencial. E se você não é inscrito no canal aí, tem que se inscrever e botar o sininho. E compartilhar o vídeo se você gostar, porque você ajuda a manter a chama acesa, tá bom? Exatamente. Você quer começar? Não, começa aí, você sempre começa. Bem, vou começar aqui, até porque estou lendo nesse momento um livro, né, que eu vou até recomendar a leitura, Originals, do Adam Grant. Vou botar, vai aparecer aqui assim, ó, escrito para vocês, assim, uma literatura muito bacana. E ele fala algo que corrobora muito com o que o Thiago está propondo aqui, como essa temática, né? Eu acho que até por um lado negativo, o Thiago está falando assim, né, qual o momento de você desistir, talvez, da carreira, porque realmente, talvez você já esteja presenciando alguém passar por essas coisas assim. Pois é, porque eu lembro que, eu não sei onde eu li essa frase, mas o cara dizia o seguinte, existe uma diferença entre o persistente e o insistente. Porque uma coisa é você persistir em alguma coisa. Agora, uma outra questão é quando você insiste num caminho sabendo que aquilo ali não está dando certo. Assim, eu acredito que... Pode ser a música. Pois é, assim, acho que isso, de certa forma, se aplica a qualquer campo. Nós que somos professores, assim. Chega um determinado ponto que a gente encontra um aluno que você vê que o sonho do aluno nem sempre se reflete no tipo de comprometimento, no tipo de foco que o aluno tem. E aí, nós como professores, o nosso trabalho é simplesmente você apresentar o conteúdo, de certa forma tratar como mentor, como, enfim, às vezes até atua como psicólogo, quando às vezes o aluno não está muito bem e tal, mas vários casos às vezes aparecem da pessoa que está vendo que aquilo não é para ela e ela gasta tempo, gasta dinheiro e acaba às vezes até fechando portas que de repente seriam interessantes para a vida dela. Sim. Por causa de um sonho ou por causa de alguma coisa que alguém disse ou enfim, são questões que são importantes, né? Quando que é o momento de você falar assim, cara, eu acho que já deu, eu posso partir para outra coisa. E é um assunto muito complicado, apesar de parecer melancólico, porque a gente conhece exemplos de músicos, por exemplo, vamos jogar lá para a história, o Mozart. Desde pequeno, o cara já excursionava, dizem lá os historiadores, que o cara com 4 anos de idade já fazia turnê pela Europa, tocava para reis e tal. Mas, por exemplo, o Schoenberg só foi explodir... Já devia ter, sei lá, quase seus... Posso estar enganado, mas devia ter quase seus 50 anos, assim. O Einstein, se você pensar na física, a mesma coisa. Só que se você observar outros cientistas, tinham prodígios, que com 12 anos o cara já estava em Oxford, já estava... Então, assim, não existe uma regra de... não, eu estou muito velho para isso aqui, ou eu estou muito novo para isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, será que existem sinais? Sim. Será que existem... certos pré-requisitos para você observar que, olha, aqui é o meu limite, eu não consigo ir para cá. Por exemplo, eu posso apontar um para você que se aplica na minha história. Eu lembro de uma aula que eu tive com um dos professores de bateria, que eu falei com ele, cara, olha, eu estou tentando fazer uma certa coisa, isso está me fazendo mal, eu estou achando que estou estudando pouco, e eu não sei o que, as coisas não estão acontecendo. Ele falou, cara, se isso está te fazendo mal, posso ser sincero? Não toca. Porque ele falou, se isso está te fazendo mal, assim, psicologicamente... Está te consumindo, pois né? Até espiritualmente, sabe? Cara, então não tem motivo você tá se colocando nesse caminho. Aquilo me fez pensar, não em desistir, mas me fez repensar, caramba, como é que eu estou focando nesse tipo de coisa, sabe? Eu acho que para algumas pessoas elas conseguem voltar e falar, não, vou recomeçar. Agora outras pessoas não conseguem e tal. Porque
E sabe o que acontece? Eu acho que tem várias variáveis aí dentro, né? Porque eu acho que tem muito menos a ver com a questão de cara, olha só, você não tem um talento suficiente para seguir com a música. Eu acho legal a gente até esclarecer isso, porque às vezes fica parecendo o seguinte, pô, cara, você consegue identificar se o meu filho tem talento para seguir com a música? Não é o caso. Né? Isso, inclusive, mais uma literatura para isso é o Mindset da Carol Dweck, que ela fala que as pessoas que têm a mentalidade, mindset fixo, que são, às vezes, quem tem o mindset fixo é o cara que nasce com aquela habilidade natural e ele se apega tanto a isso que ele deixa de praticar. Sim. E que normalmente os caras que alcançam os maiores níveis são aqueles caras que têm um mindset flexível, tipo assim, cara, eu posso melhorar, eu vou melhorar, e tem até uma busca obsessiva. E nesse livro que eu estou falando, Originals, eu achei muito interessante que o approach dele é o seguinte, ele demonstra de muitos casos, né, de que grandes artistas e empreendedores, eles tiveram uma jornada dupla por muito tempo. Sim. Né? O cara falou assim, cara, eu não consigo largar o que eu estou fazendo, por exemplo, ele citou um caso de uma diretora de filme. Ela lançou 4 filmes como diretora, trabalhando num outro emprego, para chegar no momento que falou assim, bem, cara, agora eu posso largar isso e seguir. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu tive um caso de uma aluna que foi muito emblemático para mim, eu sempre cito esse caso, que ela tinha um grande emprego numa empresa e ela do nada falou assim, cara, meu negócio é ser musicista, eu vou largar tudo e vou fazer a parada. E eu falei, cara, não, tá errado isso, sabe? Você não tá pronta ainda, não tem nada a ver com talento. Sim. Tem a ver que você não passou pelo processo de estar num nível de expertise, de experiência, não rodou o suficiente para estar no mercado. Eu estava com minha esposa hoje, que ninguém bate mais que o mercado. Sim. O mercado ele é agressivo, ele é violento, ele concorre por preço e essa é a realidade. O que ela fez? Ela largou o emprego dela e em 4 meses ela falou assim, cara, foi uma burrada que eu fiz na minha vida. Porque agora eu estou trabalhando integralmente com a música e estou cheio de tempo livre. Sim. Então a jornada dupla é ter a humildade de falar assim, cara, pô, eu gostaria de ter 5 horas por dia para estudar. Não tenho. Tenho 2, mas essas 2 horas vão valer. E você vai levando isso e você assim percebe assim, cara, chegou o momento de eu largar o meu emprego para assumir a música. Talvez o Ginga, por exemplo, foi dentista a vida inteira. Eu acho que ele só recentemente, há uns 8 anos que ele deixou de ser dentista, para se assumir integralmente como músico. Então, cara, tem gente que tem mais resistência para abandonar tudo, se integrar, fazer uma entrega como um empreendedor dentro da música. Sim. Tem gente que não, cara, que essa segurança é algo extremamente importante e vai emocionalmente mantê-la colada no chão. Eu lembrei de um exemplo, essa coisa realmente, são muitas questões. Variáveis, né? Eu percebia muito isso com cantores. Que, por exemplo, um batera com 40 anos, 50 anos, se o cara for bom, ele consegue entrar ainda no mercado. Agora, para um cantor, para um frontman, dependendo da idade, isso eu pensando, dependendo da idade, o cara... Aí você começa a pensar, por exemplo, naquele caso da Jovelina, Pérola Negra, a mulher com quase, 90 anos, encontraram uma mulher, sabe, aquele Hermínio Belo de Carvalho, o cara a mulher virou uma cantora, gravou com Caetano, então assim, não existe uma régua que fala daqui você passa, daqui você não passa. E lembrando sempre, aquela minha fala no início do vídeo com relação ao professor que olha para o aluno e vê, isso não envolve apenas a questão da proficiência, envolve o foco, envolve o espírito de pesquisa, sabe? Se o cara, essa coisa do mindset fixo, se o cara é um excelente estudante, mas se ele não está antenado para as inovações do próprio instrumento, dependendo do tipo de mercado que ele queira se inserir, ele não vai conseguir, sabe? E essa coisa de mudar de mudar de área, né? Eu lembro de uma entrevista que eu li, acho que foi numa Modern Drummer, né, revista de bateria, que o cara disse que, olha, até bem pouco tempo, cara, o Aquiles Priester, ele falou, até bem pouco tempo eu trabalhava numa empresa como, sei lá, na parte de administração, enfim. E tipo, o cara já estava no Angra.
Sim, já tá. Sabe, aí quando você pega o disco em casa, né, eu lembro, né, quando ele gravou aquele disco lá, o Rebirth, aí você vê, eu falei, caraca, bicho, aqueles preços, cara. E você não sabe que o cara, tipo, Sim. batia cartão todo dia na empresa. Aí depois de um certo tempo que ele falou, não, daqui eu consigo ir, assim. E eu realmente, igual esse caso que você falou, eu conheço várias pessoas, assim, que abandonaram oportunidades boas, até para comprar instrumentos, para ter dinheiro para estudar com bons professores. Não, vou viver do meu sonho, sei que lá. E depois as pessoas se viram tipo, caraca, eu tenho tempo para viver o meu sonho, só que o sonho não acontece, assim. Enfim, é uma situação delicada. E aí, novamente, a questão, né? Será que existe, se não uma régua para dizer quem pode e quem não pode, mas será que existem indícios, tipo, claros de caminhos que a pessoa não deve seguir? Ou, por exemplo, eu falei da questão psicológica, é um ponto-chave, né? Falando que a gente está no Setembro Amarelo, né? Assim, tem pessoas que você vê que a dedicação dela é angustiante, é torturante, sabe? Eu lembro daquele cara do Joy Division, né? O Ian Curtis, o cara fez sucesso e quando fez o sucesso ele falou, cara, não é isso que eu queria para minha vida. O cara se matou, sabe? Então, tipo, existem certas questões que sabe, voltando naquilo que o meu professor na época disse, que assim, cara, se isso te faz mal, música não tem que te fazer mal, assim. Você não tem que acordar com palpitação no peito porque você não estudou as escalas que você... E tem gente que passa por isso, que olha para o outro e fala, cara, eu queria estar ali, por que eu estou aqui? Então o cara não consegue nem viver o hoje. Sim. E não consegue chegar onde ele quer, entendeu? Então, 2 pontos que eu queria levantar aqui, a questão do prodígio, tá? Existe muita literatura bacana, esse livro fala sobre isso, o Pique fala sobre a questão do prodígio. Ó, gente, a maior parte dos prodígios não dão em nada. Isso é interessante, né? A maior parte dos grandes nomes que ficam é o que o Bill Evans falou. Ele falou assim, eu prefiro a música, a arte de quem passa por um processo doloroso de introspecção. O Bill Evans não é um caso bom de morreu mal, né? Pois é. Viciado, heroína, enfim. Sim. Mas foi um momento da história também que tinha muito músico viciado. Mas o que ele falou, tem muita razão. Às vezes o prodígio, ele chega como um emulador, então ele é muito rápido, ele emula bem, ele tem gente em cima dele orientando, e com o novo chama atenção ele replicando algo de adulto. Isso não quer dizer nada que essa pessoa vai ser original, que ele vai romper. Sim. Então o que os estudos mostram no acompanhamento ao longo dos anos é que essas pessoas têm uma tendência maior de ficar no caminho. É um pouco o caso dos orientais, né? Que a gente vê tanto vídeo desses prodígios japoneses, chineses, coreanos, aí quando 10, 20 anos depois, cadê aquele cara? Mas isso é interessante porque às vezes a pessoa que está iniciando ele fica olhando por prodígio. Sim. Ele fala, olha só, cara, eu tenho 15 anos, esse menino de 7 anos me humilha. Então olha como que isso mexe na cabeça do cara equivocadamente. Então não coloca, cara, os olhos nisso como algo negativo. Outra questão é que você pode seguir com a música, ser super feliz e não ser sua profissão. Isso, gente, tá perfeito para certas pessoas. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser música. Mas eu tenho uma mentalidade empreendedora que para mim se encaixa muito bem na questão da música. Mas eu vejo muita gente muito boa lidando muito mal com música. Sim, né? De repente, essa seria uma pessoa que talvez se tivesse uma outra profissão e explorasse o melhor da música, ela seria mais feliz, talvez. Essa não quer dizer que a gente não tenha certos desejos que não são realizados. Não quer dizer que às vezes bate aquela bad e você, caraca, por que a vida tá assim? Tá? Só que a grande diferença do cara que vive com isso é um pouco aquela frase que o Napoleão dizia falando da guerra, né? Que ele dizia que o exército marcha em cima do seu próprio estômago, ou seja, o cara trabalha hoje para poder comer daqui a meia hora, é o soldado dele, por isso que os exércitos do cara vão muito rápido. Se o músico se deixar bater por esse tipo de coisa, assim, não tem problema você ter um dia, você acordar mal, sabe, ouvindo Radiohead, chovendo. Agora o problema é quando isso vira um ciclo
que o cara não consegue sair. Eu acho que esse é um ponto, essa parte psicológica é muito... É imprescindível o estudante, até o profissional, tá muito ligado nisso, porque, cara, pelo menos assim, eu acredito que essa nossa época, nunca tantas pessoas que trabalham com música tiveram seus problemas expostos, porque antigamente era algo meio romantizado, né? Não, o músico que é sofredor, o cara que padece pela arte, assim, hoje em dia esse tipo de coisa não faz mais sentido, então, e ainda tem pessoas que tipo não conseguem lidar com esse vai e vem que é a vida de músico. Se o cara não tem uma mentalidade empreendedora, ou então se o cara não tem um recurso de estabilidade, como por exemplo dar aulas, ou então se o cara não tem uma gig que ele fala, não, isso aqui, pô, todo mundo meu brother, eu já estou há 10 anos aqui, 15 anos aqui, então eu posso ir tentando outras coisas, sabendo que lá na frente de repente eu não posso estar mais, mas por enquanto eu estou aqui, eu vou conseguir fazer... Sim, se o cara não conseguir organizar isso mentalmente, sabe, o cara entra num ciclo e o cara vai se fechando, vai piorando cada vez mais e é ladeira abaixo. Sabe? Eu gostaria de saber de você que está vendo, qual é o seu momento aí? Exatamente. Você tá vivendo de música, você já viveu, desistiu, ou o contrário? Deixa pra gente seu depoimento aí, que é super legal ler. E se você também tiver alguma orientação para os próximos vídeos, está precisando. Sim. Tá bom aí, galera? Grande abraço aí, Deus abençoe.